Onde teu pão pode ressuscitar. Nosso Instagram, maravilhoso, abençoado. Live caiu, voltou. E agora também. Deixa eu botar mais aqui esse negócio aqui para aparecer direito. Bom dia! E aí, tudo certo por aí? Tudo certo. Instagram querendo nos atrapalhar cedo. Tá! Tem um amigo que sempre que a gente ia fazer live, que acontecia alguma coisa assim, ele dizia assim: vem não, que a gente é mais teimoso que você, a gente vai fazer a live. Exatamente isso, né? A gente é mais teimosa. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar. Ai, Paizinho, estamos aqui diante de Ti, mais um dia, Paizinho. E eu quero te entregar esse devocional, essa live, Senhor. Quero te entregar a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha boca, Senhor, que seja instrumento da Sua vontade. Assim como a vida, o coração, a mente e as palavras, a boca da minha tia, que estão aqui, são suas, Senhor. Somos instrumentos da sua vontade, que seja feita a sua vontade, que saiam as suas palavras, não as nossas. Que a gente não queira trazer o nosso lado mundano, o nosso lado humano, Senhor. Não, que sejam as tuas palavras, que seja o Espírito Santo. Toma conta, Espírito Santo, que seja a sua vontade, a sua verdade nesse momento. Que você chegue, Espírito Santo, a cada mulher que vai passar por aqui, que elas abram seus olhos, seus ouvidos, suas mentes, seus corações, Espírito Santo, para que tu entres, tu faça morada, tu transforme, porque quando tu chega, tudo se transforma, que elas tenham entendimento para chegar cada vez mais na intimidade contigo, Senhor. É o que eu te peço e declaro nesse dia, Senhor, intimidade nossa. E cada mulher que passar por aqui, Jesus, cada pessoa que passar por aqui, eu declaro mais da sua intimidade, do seu lugar secreto na vida dessas pessoas, Senhor. E em nome de Jesus eu te agradeço, Paizinho. Te agradeço por tudo que tu és. Por tudo que tu és em nossa vida, Jesus. Eu te agradeço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai. Aline, Daia, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Então vamos lá para a nossa palavra. Esse é um pouco extenso, então eu vou ler aqui rapidinho, tá? Hoje nós vamos para Mateus. Como a gente está lendo Mateus, né? Eu fiquei percebendo isso. Eu falei, nossa, como Mateus tá assim... É o início, né? Mateus contando as histórias, então achei bem importante. E a gente tinha mesmo falado, acho que essa semana, sobre o poder de proibir e de ligar. E está acima, né? Está em Mateus 18. E agora a gente vai lá para Mateus 18, 20. A gente falou, acho que do 16 ontem. A gente falou do 16 ontem, hoje a gente vai para o 18. Mas é uma palavra muito legal da gente trazer também, né? Bora, hoje nós vamos para Mateus 18, 21, tá? A parábola sobre a importância do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não, 7 vezes, mais 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comprado a um senhor. O reino dos céus pode ser comprado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo. Eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata.
agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor lhe contar tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tivesse misericórdia de você? E, irado, o servo mandou o homem à prisão. O Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso vocês se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Ai, olha, a gente não precisava nem acrescentar nada em cima dessa palavra, porque ela é tão clara, tão clara, tão clara, completa. Não tem, a gente nem deve colocar nada em cima mesmo da palavra do Senhor, né? Porque ela se fala por si. Pode falar, Maia. Ela fala por si. Você sabe que quando a gente lê o Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso, que é uma oração muito feita pelas pessoas, né? Muitas pessoas não se atentam a prestar atenção ao que a cada palavra que está falando, né? E aí ele diz assim, em um trecho, dá-nos hoje o pão de cada dia, aquela, eu estou lendo o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim, até perdoa as nossas dívidas, assim como perdoaremos 6:12, os né? nossos devedores. Isso, tá no 6:12. No 6:9. E a gente nunca se atenta a isso. Quando a gente fala de dívida, a gente acha que a nossa dívida é só financeira, né? Falou em dívida, você remete ao dinheiro. Ah, se deve, tanto que o exemplo que Jesus usou aqui, né? Foi exatamente desse, de um servo que devia 70 milhões de moedas para o seu senhor, que chegou lá, que suplicou, né? O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo. O Senhor teve compaixão com ele, soltou e perdoou. No entanto, o servo saiu da presença. Quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente entra na presença do Senhor e a gente, sabe, joga para fora todos os nossos pecados, a gente se curva e suplica por perdão. O nosso Deus, ele é um Deus da verdade. Não interessa o que você fez, ele só quer que você confesse a ele, né? Que você olhe para aquilo e diga assim: ó, Senhor, eu sou falho nesse sentido. Ele não está ali para te julgar, para te apontar ou para te criticar. Ele só quer ouvir de você: eu tenho consciência que eu sou falho nisso e eu preciso da tua ajuda, preciso do teu perdão. Então você entra na presença da intimidade e ele te perdoa porque ele te ama loucamente, né? Se a gente que é mãe já perdoa as birras do filho, você imagina o Senhor com a gente. Você imagina o nosso Deus com a gente. Tudo que Ele quer é um cheirinho nosso, é um carinho de filho, né? Mas aí a gente vai lá no quarto, a gente vai na igreja, a gente ora, a gente faz aquele momento. Quando a gente sai daquele momento, a gente se esquece, porque a necessidade bate, porque eu preciso ter o que comer, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando a necessidade bate, você esquece que você foi perdoado pela mesma coisa. E você vai cobrar o teu irmão. O teu irmão que muito menos deve para você. Muito menos. Sabe? Porque a dívida que nós temos com o Senhor, ela é impagável. Impagável. Não tem como. É a morte. Essa é a forma de você pagar a dívida que você tem com Jesus. Então, e mesmo assim, mesmo se você morrer cheio de pecados, não vai resolver de nada.
Então, a dívida que a gente tem com ele é impagável, mas ele nos perdoa. E muitas vezes a gente fica aqui martelando coisas na nossa mente, porque aquela pessoa me feriu. Mas olha o que ela fez comigo, é imperdoável. Eu sei que vai ser pesado, mas aí você olha assim, não, mas ele me bateu, ele me abusou, ele tirou de mim tudo que eu mais amava. Ele tirou de mim a minha preciosidade. Ok, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém ou dizer que a pessoa tá certa ou tá errada. O julgo não vem, não é algo que depende de mim, né? E também não estou dizendo que a pessoa não vai arcar com as consequências dela. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que você precisa tirar isso do seu coração. Você precisa entregar isso para o Senhor e dizer assim, Senhor, talvez eu não consigo, mas contigo eu vou fazer. Porque se Deus nos perdoa a ponto de morrer por nós, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Né? E isso é uma libertação para nós. Quando a gente perdoa, a gente fica livre. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele foi clamar na presença por perdão com uma dívida, sabe? Com peso nas costas, dizendo assim, ó Senhor, eu errei muito, e eu não tenho como pagar essa dívida. Mas ele foi perdoado. E perdoado, ele foi livre, ele foi para a família dele, ele foi viver na casa dele, ele foi viver a verdade. Só que quando ele chegou lá, ele viu alguém que precisava do perdão dele. E ao invés de liberar esse perdão, porque ele estava cheio daquilo, ele deixar aquilo fluir e perdoar, ele começou a apontar, julgar, criticar, sabe? E ofender aquela pessoa que devia para ele. E quando ele fez isso, ele foi preso. Quando a gente vive nessa redoma, na falta de perdão, a gente vive na prisão. E na prisão a gente é torturado, a gente é machucado, porque fica ali a todo momento. Sabe? A todo momento. Aquela frase dormindo com o inimigo? É mais ou menos isso. A pessoa às vezes não tá nem lembrando de você, mas você tá com ela aqui, ó, sendo massacrado, sendo torturado, sabe? Incansavelmente sendo torturado, porque você não libera perdão. Porque você quer estar certo, você quer cobrar, dizer assim, eu tô certa. Às vezes não é uma coisa nem muito, né, grande. Vou pegar um exemplo de um casamento. O marido chega em casa, você sabe que ele tá errado. Vou dar um exemplo meu. Esses dias o Anderson saiu e foi fazer umas coisas e o pneu da moto estourou. E eu peguei e falei pra ele assim, tá vendo? Não era pra você sair, mas você é teimoso. Ou seja, o que a Mayara fez? Deixou o ego falar mais alto. Eu quero estar certa ou eu quero viver na liberdade do Senhor? O que eu quero para minha vida? Sabe? Então é nesses momentos que você tem que tomar a decisão de não ser mais escravo, ser livre e dizer assim, Senhor, eu não quero estar certa, eu quero viver na sua liberdade. É porque Jesus, ele pagou um alto preço por nós, né? A nossa dívida não tem como pagar. E assim é nós quando chegamos até o Senhor. Nós chegamos completamente no vermelho. Tá? Totalmente. E aqui conta, então, que esse homem chegou com uma imensa de uma dívida. É nós diante da cruz. Uma imensa de uma dívida. Mas o patrão, que é o nosso Deus, perdoou. Sabe? Só que aí muitas vezes a gente recebe esse perdão do Senhor, mas é tão egoísta que não é capaz de perdoar talvez uma coisa tão menos, sabe? A gente acaba não perdoando. A gente se torna egoísta, orgulhoso. Porque aqui conta que ele saiu e encontrou então um amigo. Aqui diz amigo na minha, né? Amigo. E cobrou. E às vezes a pessoa se coloca na mesma situação que a gente, sabe?
É eu chegar na presença do Senhor e dizer, Deus, me perdoa. Tá, Margarete, ok, tu tá perdoado. Aí vem uma outra pessoa que talvez não me disse, talvez um bom dia, vamos supor, sabe? Uma coisa bem menos. E ela, né? Eu não te vi essa coisa, e eu simplesmente ignoro. A ignorância, sabe? E aí, como? Se eu ganhei esse perdão, por que eu não vou liberar perdão? E aqui diz 70 vezes 7, isso são 490 vezes que a gente tem que perdoar. Então, assim, ó, a gente tem que perdoar muito, muito, porque lá no Pai Nosso diz, né? Perdoa suas ofensas. Tem algumas Bíblias que diz dívidas, né? Isso já quer dizer assim, ó, que a gente está em dívida. Não é porque a gente ganhou o perdão do Senhor que a gente pagou totalmente a nossa dívida, sabe? Todos os dias a gente peca, todo dia a gente tem que se redimir na presença do Senhor, né? E lá também em Mateus 6, o 14 diz, porque se vocês perdoarem as pessoas que lhe ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as vossas ofensas. Porque a dor de cada um, às vezes, não deixa a gente perdoar, sabe? Não deixa perdoar. Porque a minha dor foi maior. Perdoa? Nós estamos aqui para perdoar, porque sem perdão a gente não entra no reino dos céus. Sabe? Você nem vive. Nem aqui na Terra você vive. E aí, assim, eu acho assim, que liberar perdão é tu tirar aquela mochila cheia nas tuas costas. Tem várias coisas ali, tu carrega uma mochila, porque é o peso do fulano, é o peso do falta do perdão daquele outro. Tu vive arrepiado, sabe? De tanta dor, de tanta confusão mental, porque a gente trabalha a mente da gente o tempo todo naquilo ali. Então a gente fica escravo da falta do perdão. Então, assim, não importa. Não, essa palavra, esse dia eu ia até pensar, não importa. Importa sim o que tu passou. Mas tá na hora de tu pegar e dizer, eu não quero mais. Eu libero perdão, porque perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Abre e faz assim, se tu não consegue, abre a lixeira da tua casa e diz, isso aqui eu boto fora. Não quero mais. Então eu perdoo. Hoje eu tomo a decisão de perdoar. Eu decido perdoar. Porque se você for perdoado um dia pelo Senhor, quem é nós para não perdoar? E isso para mim é muito sério, porque eu tinha uma situação que eu precisava perdoar. Eu chorei acho que uns 2 dias, porque eu achava assim que, não, Senhor, tu não me pede para isso. Não me pede, porque é muito. Isso para mim não tem como caber em mim eu liberar um perdão. Deus veio exatamente isso. Se eu perdoei, quem é tu para não perdoar? Eu sei o que ele fez. Eu não concordo com o pecado, mas precisa ser liberado o perdão, sabe? E aí, assim, foi, eu realmente, eu decido perdoar essa pessoa, né? Essa pessoa já não vive mais, mas enfim. E foi assim, ó, parece que do momento aqui deu, assim, um alívio, sabe? Parecia assim que eu tinha um peso. Então, eu tinha aquela prisão dentro de mim, porque eu precisava liberar o perdão. Então, o perdão é a chave para o reino, é a chave para a gente ser feliz, para a saúde física, sabe? É o perdão. Então, o perdão, assim como Deus perdoou, nós também perdoamos. E a gente, às vezes, é igual, tá na palavra aqui, gente. A gente não é diferente disso aqui, por isso que a palavra do Senhor, ela é perfeita, porque ela mostra exatamente como a gente é. Porque a gente é capaz de ganhar, mas não é capaz de dar, sabe? É isso que aconteceu aqui, porque ele recebeu e a dívida dele era muito maior, mas não foi capaz de liberar um tão pouco que ele tinha, sabe? Então ele não aprendeu nada
Ele não aprendeu nada ali com o Senhor. Então, Isso às vezes, que então quando a Mayara falou ali de igreja, nada a ver, sabe? Mas às vezes são pessoas assim que às vezes buscam tanto, tanto, tanto do Senhor, ganha tanto do Senhor, mas não entrega aquilo que é para entregar, sabe? É só mais aparência. Deus não quer aparência. Deus quer realmente uma vida e ele realmente encontra um coração disposto a perdoar, sabe? Então, Deus é perfeito na sua palavra, não, né? Ó, o perdão, ele afeta os nossos órgãos de coração, pressão arterial, né, sistema nervoso. Então, quando você está segurando demais, aquela pressão fica aqui, né? E a gente acha que isso não afeta a nossa vida, mas afeta. Afeta. Então, muitas vezes você está replicando, você está segurando esse perdão e está travando muitas áreas da sua vida e você não sabe. Quando chega no campo físico, Nossa. gente, o teu emocional já está destruído, sabe? A doença, quando ela chega no campo físico, o teu emocional já está destruído, o teu corpo já está gritando por socorro. Então, o perdão, ele é algo assim, ó, quando Jesus fala 70 vezes 7, 7 ele é um número infinito, né? No hebraico, ele é um número especial para o Senhor, né? Ele é um número da perfeição. Ou seja, não é que tem uma quantidade. Não, meus amores, não tem uma quantidade. É infinitamente que você vai perdoar todos os dias aquelas ofensas. Quando você quando você se olha, quando você entra no teu eu e começa a olhar os teus defeitos e ressignificá-los, começar a ajustá-los, né? Você para de ser ofendido. Sabe aquela pessoa ofendida que qualquer coisa que você fala, a pessoa já pega pra si, e já faz um escarcéu, e já fica doente, e já cai de cama? Gente, isso é emocional abalado. Isso é você que não tem uma autoimagem definida, que não sabe quem você é, que você não liberou ainda tudo que tem dentro de você. Então, para de ser essa pessoa ofendida, esse espírito de enfermidade que está na tua vida, e começa a se conhecer, começa a liberar perdão para todas essas coisas que estão dentro de você. Às vezes é uma frase de um pai, frase de uma mãe, frase de uma professora de escola, sabe, que está remoendo dentro de você e está te impedindo de crescer, está te impedindo de viver essa liberdade que o Senhor nos presenteia, sabe? Porque a gente fica preso dentro de uma prisão mental, dentro de uma escravidão mental, remoendo aquilo ali. Então, libera esse perdão. O perdão é uma decisão. Eu até te comentei ontem, agora me veio aqui, quando eu vi ali dívidas, que eu escrevi ali, né? Do que eu te comentei ontem de manhã, que eu fui orar, e eu sempre peço perdão pelas minhas falhas e coisa e tal, né? E aí, na hora que eu orei e disse, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Mas aí eu quero trazer agora, assim, ó, porque às vezes tu tem dívida com pessoas que tu não vê mais. Talvez tu tá em dívida de liberar perdão para alguém que tu não viu mais, que já não existe mais. Quando tu for orar, pede para Deus que tu quer liberar, sabe? Que tu não quer mais ser devedora para alguém, talvez que te fez alguma coisa na infância, ou pro teu pai, ou pra tua mãe, ou pros teus antepassados. Libera perdão. Diz, Senhor, eu não quero mais ficar pendente em dívida com o que me aconteceu no passado. Renuncia, pede perdão e entrega pro Senhor, sabe? E sabe o que eu acho bem importante? Desde ontem, quando a tia falou, já me veio. Libere perdão para as pessoas que devem para você. Porque a gente quer ser perdoada, mas a gente não quer, a gente quer cobrar aqueles R$50 que deve. Perdoa, sabe? perdoa. Libera. Olha o rio que flui, principalmente dinheiro, gente. Libera. Porque a gente é muito, principalmente no dinheiro, né? A gente acha assim que o fulano me deve R$10, aí talvez a pessoa fica pensando nesses R$10 o dia inteiro, a pessoa me deve. Ai, perdoa, faça isso como uma oferta na vida dela, senão, olha, eu plantei, eu semeei, sabe? Então é muito interessante isso.
E quanto mais a gente libera, mais o rio flui. Às vezes você, sei lá, não precisa nem ser dinheiro, às vezes é o teu trabalho. Sabe que as pessoas esquecem que o teu tempo é a coisa mais preciosa, mas se você faz algo, se você está entregando o teu tempo para outra pessoa, está ajudando, está fazendo alguma coisa, faça de coração. Não faça esperando algo em troca, sabe? Isso é você realmente se entregar, porque às vezes você faz achando, ai, mas lá na frente eu vou ter uma recompensa. E aí você fica remoendo aquilo. Então, libera tudo isso, deixa esse rio fluir dentro de você, sabe? Comece a dominar sobre isso. A falta de perdão, como tu está falando tanto de um rio, a falta de perdão é uma represa, exatamente aqui, ó. Que a água não flui. Não deixa ir. Não deixa. Mas do momento que tu libera o perdão, essa água jorra. É quebrar a represa. Sabe? Então não tenha mais represas nesse sentido do perdão, sabe? Liberar a represa. Libera a represa. Exatamente. Bora orar? Bora. Acho que era isso por hoje. Não estava ali escrevendo o negócio. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, nos achegamos nesta tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Tu, Senhor, tem nos perdoado, Senhor. E tem nos perdoado todos os dias, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa nossas ofensas, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. As nossas transgressões, Senhor. Perdoa, Senhor, nosso orgulho, Deus, que por vezes nós não liberamos perdão, Senhor. Senhor, se tu, sendo Pai, Senhor, entregou seu Filho, Deus, para que morresse por nós, para pagar a nossa dívida, Senhor, que nós não tínhamos como pagar essa dívida, Senhor. Quem é nós, Senhor Deus, para não viver livre, Senhor Deus, liberando perdão. Que as pessoas que nós ofendemos, Senhor Deus, que elas nos perdoem, Senhor. Assim como nós também queremos perdoar nós mesmos por coisas que nós já fizemos, Senhor. Que nós possamos liberar esse perdão para nós, Senhor. Para nós ser livres, Senhor Deus, daquilo que vem nos incomodando, nos importunando, Senhor, acusações, Senhor. Nós queremos nos perdoar também nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada uma dessas mulheres, Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, a tua perfeita vontade, livre, Senhor, de toda condenação. Senhor Deus, que o Senhor venha a encher-nos, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, Pai. Guarda cada uma de nós nesse longo desse dia, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu como um presente, Pai, de restauração, Senhor, de restituição, Pai, liberando o perdão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. E até amanhã. Amanhã a gente volta às 8 horas. Um beijo, até amanhã.